Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Gente, para começar o papo, Copa do Mundo, camisa 9 da seleção, a esperança do Hexa e tal, a gente precisa falar que o 9 do Hexa tá na Premier League. E aí não me venham com esse papo de que Pedro, que fez 2, 3, 4 gols no, sei lá, Sampaio Corrêa, Madureira e tal. O 9 da seleção, grande parte dos jogadores que vão ajudar a seleção brasileira estão jogando na Premier League. Mas o 9, o cara para ser a referência, é o Igor Jesus. E não se fala mais nisso. O que o Igor Jesus está jogando no Nottingham Forest, porque a gente precisa trazer isso aqui também, né? O que o Rafinha joga no Barcelona, realmente joga muito, mas é o Barcelona. O que o Vinícius Júnior, que o Rodrigo dificilmente estará apto, né, para jogar a Copa, mas o que o Vinícius Júnior joga no Real Madrid, mas é o Real Madrid. O que o Igor Jesus faz no Nottingham Forest, ontem, a gente que gosta de futebol, né? Eu gosto muito de futebol, vejo algumas partidas, principalmente jogadores de quem eu gosto. Né? Eu gosto de ver o atleta que é diferenciado atuar. E quando o Igor Jesus foi para a Premier League, né, muita gente achou que não ia dar certo, que não ia vingar, tá? Aquele preconceito besta, né? Porque não é o jogador preferido do time preferido da maioria dessa mídia aí, né? Só que o que o Igor Jesus está fazendo com a camisa do Nottingham Forest é brincadeira. Se o Ancelotti não convocar esse cara agora, vai convocar quando? O cara tem que pegar o entrosamento, o cara tem que estar ali junto com os atletas para já entendendo a maneira de jogo, para que os atletas entendam o jogo do Igor Jesus. É um jogador completamente adaptável, é um cara que se movimenta, é um cara que gera jogo. Ontem deu uma assistência belíssima, assistência inteligente. Então é um jogador que com a bola nos pés, fazendo pivô, bola aérea, ele gera jogo o tempo inteiro. Ontem no jogo Nottingham Forest e Manchester City, né, o Arsenal agradece, o City dentro de casa não conseguiu vencer o Forest. E na Liga Europa a gente precisa aqui trazer os números do Igor Jesus, né? O Forest não joga a Champions League. Não conseguiu, no ano passado, uma classificação para jogar a Champions League. Mas, jogando a Liga Europa, ele tem no Igor Jesus a referência. O Igor Jesus é o artilheiro da Liga Europa com 7 gols. E tem nessa temporada de 2025-2026 11 gols e 4 assistências. É um dos principais jogadores da equipe do Nottingham Forest e já tem gigante europeu de olho no Igor Jesus para a próxima temporada. A Juventus já traçou um plano para levar o Igor Jesus para Turim. E eu acho que algum clube da própria Premier League, né, que é o suprassumo, né, é o suprassumo das ligas da Europa, pode ter o Igor Jesus, porque o Igor Jesus é um jogadoraço. É um jogadoraço. Aí eu peguei a última lista aqui do Ancelotti, né, de convocação, as duas últimas, né? E vejo jogadores como o Richarlison. Não dá. Não dá. Eu sei que o Carlo Ancelotti tem um carinho, jogou com o Richarlison no Everton, sei lá onde, mas não dá. Não dá. O cara é reserva do Tottenham, que tá lá embaixo. Não dá, não dá. Gabriel Martinelli. Não dá mais ainda. Não tem condição, né? Não tem condição. Aí vou pegar aqui, faltou, por exemplo, nessa lista o João Pedro, que eu acho um jogador importante, é jovem, é nova geração. Agora, outras listas que já contaram aqui com Antony, sem condição, já não está mais apto há muito tempo. O Rodrigo, ele não joga nessa posição de ataque, né? Abriu agora uma posição, vamos ver como é que vai ser. Mas para o ataque, Rafinha, Vinícius Júnior, são jogadores que para mim são insubstituíveis mesmo.
Luiz Henrique do outro lado e Igor Jesus. E acabou, o Estevão tá jogando muita bola. É claro que o Estevão vai ser convocado. Agora, não dá para se convocar jogadores como Gabriel Martinelli, Richarlison e não convocar o Igor Jesus. Tá? Aí não é lista de convocados para a Copa do Mundo, aí é lista de amiguinho, lista dos amigos, do churrasco. Tá? Então não tem mistério. O 9 do Hexa tá aí. E desde a época de Botafogo estava muito claro isso. O menino não sentiu absolutamente nada. A gente estava numa fase terrível de seleção brasileira, não ganhando de ninguém. O Igor Jesus é convocado, já marca o primeiro gol dele no primeiro jogo. Ele e Luiz Henrique jogando juntos, o Brasil conseguiu 2 vitórias seguidas nas eliminatórias que não vinha conseguindo há muito tempo. Então, desde lá atrás, de Botafogo, já estava decidido que não tinha para onde correr. Você tem que convocar o cara que joga bola e que gera jogo. Não é um atacante que fica parado, gera jogo e gera jogo com qualidade. Basta assistir uma Premier League para ver, né? E fala do Botafogo com muito carinho. Hoje em dia é muito difícil jogador grato, jogador que tem gratidão. Caráter não tá se vendendo e se dando por aí, né? Tá cada vez mais pedra preciosa, tá difícil de se achar. O Igor Jesus é um desses jogadores que nunca perde o brilho no olhar falando do clube, que não foi o clube que o revelou, foi o Coxa, foi o Curitiba, mas o clube que o mostrou para o mundo. E ele tem uma gratidão muito grande e a torcida do Botafogo adora o Igor Jesus, né? Como também adora o Luiz Henrique, enfim, isso não tem nada a ver. Eu acho que o torcedor brasileiro ele tem que querer o melhor. E no momento o melhor é o Igor Jesus. Bom, falando em melhores, Palmeiras e Novo Horizontino abriram a série da final do Campeonato Paulista, vantagem magrinha para o Palmeiras, hein? Palmeiras fez um bom jogo no primeiro tempo, o Novo Horizontino perdeu o pênalti, poderia ter empatado o jogo, mas a grande verdade é que o Novo Horizontino saiu bem vivo desse confronto para a final de domingo. Não é favorito, o Palmeiras continua sendo favorito, né? Para o Novo Horizontino, o ideal mesmo era não ter perdido. Muito difícil, sem o seu principal jogador, o Rômulo, que não vai jogar esses 2 jogos, e o Palmeiras com a sua força máxima. Mas o Palmeiras jogou pouquinho, hein? O Palmeiras jogou muito pouquinho, ganhou de 1-0, chegou até a fazer o segundo gol, mas o impedimento foi bem marcado. Novo Horizontino chega bem vivo para esse jogo, vai tentar o maior jogo da sua vida, o maior jogo da sua história para tentar bater o Palmeiras. E o Palmeiras, é claro, buscando aí mais um título paulista, uma sequência, né, que o Palmeiras vem estabelecendo de finais, 7 finais seguidas. Poucas vezes vimos um time paulista com tanto domínio nesse quesito. E vai buscar mais um título paulista nessa sequência de grandes conquistas do Palmeiras. Bom, mais tarde a gente volta falando de Campeonato Brasileiro, porque hoje tem Campeonato Brasileiro. Tava com saudade, né? A gente vai falar muito de Brasileirão. Beijo grande e até a próxima aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.